Hello, everybody! Na aula de hoje, nós trabalharemos o Genitive Case. Bom, para começar, o que é o Genitive Case? Ele vai indicar algo que pertence ou está associado a uma pessoa ou coisa. Ou seja, ele vai indicar uma relação de posse ou uma relação familiar, de propósito ou mesmo de origem. Equivale ao de em português. Normalmente, a relação estabelece-se entre pessoas e ou coisas, também conhecido como possessive case. Qual que é a regra geral? Ou melhor, a regra. A regra é acrescentar esse apóstrofo S ou apenas o apóstrofo após a palavra que representa o possuidor e antes da palavra que representa aquilo que é possuído. Por exemplo, se Maria tem um carro, eu vou primeiro usar o nome do possuidor, Maria, vou acrescentar um apóstrofo S e em seguida aquilo que é possuído, que é o carro. Então ficaria Maria's car. Maria's car. Ou Carlos bike. Carlos bike. Nesse caso do Carlos, vocês estão percebendo que eu não usei o apóstrofo S. Usei apenas o apóstrofo. Por quê? Why? Bom, nós vamos colocar aqui para vocês como regra geral que nós temos que usar o apóstrofo S com palavras que não terminam em S e apenas o apóstrofo com palavras que terminam em S. Então, como vocês viram aqui no exemplo, nós temos a palavra Maria, o possuidor Maria. Não termina em S o nome dela. Então, nesse caso, eu coloco o apóstrofo S. Já o nome Carlos termina em S. Então, nesse caso, eu acrescento apenas o apóstrofo. Quando eu for fazer a tradução, eu vou traduzir carro de Maria. Esse apóstrofo S seria o de. E eu vou fazer a tradução da direita para a esquerda. Carlos bike, bicicleta de Carlos. Ok? Então, essa é a nossa regra geral. E quando o substantivo for composto, por exemplo, nós temos o substantivo composto father-in-law, tá? Que é o sogro, né? Father-in-law. Então, quando vocês se depararem com o substantivo composto, vocês vão tratar como se fosse um substantivo simples. É a mesma coisa. Após a última palavra, vocês vão acrescentar apóstrofo S. Se essa palavra terminar em S, apenas o apóstrofo. Então, my father-in-law's car. My father-in-law's car. Ou seja, o carro do meu sogro. Quando nós também usamos esse apóstrofo S para nos referir a lugares. Por exemplo, I'm going to grandma's. Grandma é avó. Então, grandma's é como se fosse a casa da avó. Grandma's house. Só que não é necessário colocar o house, que está meio que implícito. Então, nós também utilizamos esse apóstrofo S quando é para indicar algo que nós já sabemos, um lugar que nós já sabemos, como no caso, I'm gonna mom's. I'm gonna mom's. Estou indo para a casa da minha mãe, tá? Já está meio que implícito para o lugar que eu estou indo. Quando existe mais de um possuidor, o que a gente faz? Bom, para indicar posse comum, ou seja, os dois são possuidores ao mesmo tempo. For example, Sally and Susan's car. Ou seja, o carro é das duas, é de Sally e é de Susan. Então, nesse caso, eu vou colocar o apóstrofo S após o último nome, tá bom? Sally and Susan's car. Então, é o carro de Susan e Sally. Quando eu uso um apóstrofo para cada possuidor, como no caso Bob's and Jane's fathers, nesse caso eu quero dizer que é o pai de Bob e o pai de Jane, ou seja, são pais diferentes. Então, quando eu quero indicar que cada um tem o seu, eu vou usar um apóstrofo S para cada possuidor. Se a posse for comum, eu apenas utilizo o apóstrofo S ao final do último nome, tá bom? Então, se o carro for de ambas, eu vou colocar o nome das duas e no final do nome da última eu coloco o apóstrofo S. Se os pais forem diferentes, cada um tem o seu pai, eu vou colocar um apóstrofo S após cada nome. Se fossem os mesmos pais, eu ia falar Bob and Jane's fathers, tá bom, gente? Cuidado com isso.
Quando o possuidor for um objeto? Bom, nesse caso, recomenda-se utilizar a construção com of, que significa de em inglês, é uma preposição, ou um substantivo composto. Por exemplo, eu quero falar a porta do carro. Eu vou falar the door of the car, a porta do carro, ao pé da letra, esse of indicando de. Ou eu posso falar car door, que é porta do carro, tá bom? Eu sempre utilizo esse substantivo composto quando eu tenho um objeto, tá bom? Quando eu tenho um objeto como possuidor. Então, é só trocar a ordem, né? Car door, que é a porta do carro. A mesma coisa, the leg of the table, a perna da mesa. Então, nesse caso, eu posso falar of the leg of the table, ou eu posso também falar the table leg, tá? Exceções, temos algumas sim. Referências ao tempo, lugares que levam nomes de pessoas e corpos celestes, nesse caso eu posso sim utilizar o apóstrofo S, apesar de não serem pessoas. Então, a day's work, um dia de trabalho, 2 weeks vacation, uma férias de 2 semanas, ok? St. Peter's Cathedral, então a Catedral de São Pedro, the moon surface, a superfície da Lua e por aí vai, tá? Então vocês estão vendo aí que um dia de trabalho é uma expressão de tempo, uma referência ao tempo. Aliás, um trabalho de um dia, né? A day's work, trabalho de um dia. 2 weeks vacation. Vacation é uma férias de 2 semanas. Então, referências a tempo, né? St. Peter's Cathedral, lugar que leva o nome de alguém, né? Catedral de São Pedro. E Corpo Celeste, né? The Moon Surface, que é a superfície da Lua, Corpo Celeste. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. See you. Bye, bye.